O juízo final. O apocalipse. O fim dos tempos. Estaria a Terra próxima de um fim cataclísmico? Profecias e textos antigos apontam o fim da existência humana na Terra. Com o aumento repentino de desastres naturais e da instabilidade política, seria tudo apenas a evolução planetária? Se estamos a caminho de um apocalipse previsto pelo governo, por que não fomos avisados? E o que você pode fazer para se salvar? Lago Vostok, na Antártida. Cientistas russos estão concluindo uma operação de perfuração de 2 décadas para alcançar o lago subglacial. Eles perfuraram 3 quilômetros de gelo maciço para atingir um corpo d'água intocado pela luz e pelo ar da superfície há mais de 20 milhões de anos. Os cientistas entendem o que pode acontecer se algo terrível for libertado do abismo? As possibilidades para uma toxina primitiva são infinitas. Um vírus desconhecido pela raça humana pode se espalhar sem anticorpos e sem cura. Muitas culturas documentaram suas teorias sobre o fim do mundo. Uma, em especial, merece destaque: a civilização maia. Os maias não estão sozinhos na crença de que o fim dos tempos é iminente. No século XVI, Michel de Nostradame ficou mundialmente famoso por seu livro As Profecias. Na quadra 1146, Nostradamus escreveu: choverá sangue, fome, guerra e doença. No céu será visto um fogo arrastando uma cauda de faíscas. Se estas visões do apocalipse forem reais, que conspiração esconde o fim dos tempos? Por que não fomos avisados? Será possível que os poderes que governam a nossa sociedade não estão apenas ignorando a ameaça, mas acobertando-a? E se for verdade, por quê? O juízo final. Com tantos avisos de culturas antigas e da ciência moderna, é possível que os nossos governos saibam de algo que ignoramos? Poderiam eles estar escondendo a verdadeira natureza do apocalipse, porque eles mesmos são os culpados? Por décadas, nós tememos a aniquilação pela guerra nuclear. Mas o nosso fim verdadeiro pode ser causado por armas muito mais traiçoeiras. Hoje, os cientistas estão fabricando agentes biológicos sintéticos que podem se espalhar e marcar o começo do fim para o mundo tal como o conhecemos. A encefalopatia espongiforme bovina, ou doença da vaca louca. Uma infecção cerebral violenta, contraída através do canibalismo. Especialistas acreditam que uma arma biológica pode ser criada ao se combinar uma proteína infectada com efeitos similares aos da doença da vaca louca e um vírus comum. Se liberado, o vírus se espalharia rapidamente, atacando o lobo frontal do hospedeiro, eliminando instantaneamente as partes do cérebro responsáveis pela moralidade e pela inibição, e causando demência, espasmos musculares e, finalmente, a morte. Ou, em outras palavras, zumbis. E se você acha que isso é apenas ficção científica, está enganado. Até onde podemos forçar os limites da ciência? E quanto a controlar o próprio planeta? Mas os governos não são as únicas organizações capazes de causar um desastre global. Recentemente, empresas privadas desenvolveram planos para atrair asteroides à órbita lunar e extrair seus recursos minerais. Com investidores famosos, como o cineasta James Cameron e o presidente da Google, Larry Page, no projeto, a história mais parece um filme de Hollywood.
Embora estas primeiras tentativas possam resultar em lucros, elas podem abrir as portas para empreendimentos futuros com menos credibilidade e experiência. E um único erro é o suficiente. Um asteroide com apenas 300 metros de diâmetro pode atingir a Terra com quase 600 mil vezes a força de uma bomba atômica. O bastante para destruir uma área do tamanho da França. A nuvem de cinzas resultante cobriria a Terra, matando todas as plantas e animais e transformando a chuva em ácido. Nestes últimos dias, os vivos invejariam os mortos. Mas o apocalipse seria realmente o fim da humanidade? Ele poderia significar o ponto alto da nossa espécie, uma chance de mostrarmos a nossa resiliência. Mas apenas se sobrevivermos. Jamais renunciarei! O governo tem um plano para o apocalipse, mas você está incluído? E o que você não sabe pode ser o ingrediente secreto fundamental para a sobrevivência? De acordo com os antigos, a cada dia estamos mais próximos do fim. Mas enquanto o público segue à deriva, governos e corporações podem guardar as respostas. Tensões crescentes entre líderes mundiais, guerras intermináveis, armamentos químicos mais avançados e as tentativas do ser humano de controlar a natureza alimentam a crença na destruição global iminente. Se o juízo final é iminente, por que não estamos nos preparando? Mas ainda pode haver uma chance de sobrevivência. Existem provas de que os nossos governos têm planos para o caso de um ataque ou devastação global. A questão é, nós somos parte desse plano? White Sulphur Springs, na Virgínia Ocidental, 1959. O projeto Ilha Grega está em andamento nesta pequena cidade no subsolo do luxuoso hotel 4 estrelas Greenbrier. Envolto em segredo, ele é disfarçado como uma reforma do hotel. Londres, na Inglaterra, Moscou, na Rússia, Washington, nos Estados Unidos, e Pine Gap, na Austrália, abrigariam apenas alguns destes supostos esconderijos subterrâneos. Mas e quanto ao resto de nós? Os chamados preparacionistas ganharam as manchetes recentemente, estocando suprimentos para o apocalipse. Embora estes itens possam ser essenciais, outras informações vitais podem ser ainda mais importantes para a nossa sobrevivência. Se a conspiração for verdadeira, nós temos que salvar a nós mesmos. É possível realizar este feito? Mas o povo será abandonado? A segurança dos ricos e poderosos envolve mais do que a mera sobrevivência? Qual é seu verdadeiro objetivo? E por que eles não estão mais interessados em salvar a população? O juízo final. Poucos sobreviverão. Mas documentos secretos provam que o governo já tem planos para proteger a elite. Se as teorias forem verdadeiras, nós seremos os últimos a saber. É só uma questão de tempo. Então, pergunte a si mesmo. Você está pronto para o apocalipse?